As luzes do necrotério oscilavam levemente, como se uma energia invisível percorresse o lugar, deixando o ambiente ainda mais pesado. O ar tinha um cheiro peculiar, uma mistura de produtos químicos e a frieza inconfundível da morte. Tudo estava em um silêncio opressor, quebrado apenas pelo zumbido constante das lâmpadas fluorescentes e pelo som distante de um gotejar irregular. Era tarde da noite, e o funcionário de plantão, Rodrigo, sentia-se incomodado, como se estivesse sendo observado. Não era a primeira vez que Rodrigo ouvia rumores sobre o vulto sombrio que caminhava entre as mesas. Alguns de seus colegas juravam ter visto algo, uma figura encapuzada, alta e de movimentos fluidos, como uma sombra que tomava forma. Rodrigo, porém, nunca deu muita atenção às histórias. Era um homem pragmático, acostumado à realidade fria e mecânica do trabalho com corpos. Mas naquela noite, algo parecia diferente. O frio parecia penetrar mais fundo, atingindo seus ossos. E então, ele viu, no canto do salão principal, entre duas mesas de aço inoxidável, um vulto se moveu. Era uma forma humana, mas indistinta, como se a escuridão ali tivesse ganhado vida. Rodrigo congelou, os olhos arregalados fixos na figura. O vulto parecia inclinar-se sobre um dos corpos cobertos por lençóis brancos, como se o estivesse examinando. Havia uma intencionalidade assustadora em seus movimentos, algo que transcendia o simples acaso. Rodrigo sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Seus instintos gritavam para que ele corresse, mas a curiosidade e um senso de responsabilidade o mantiveram no lugar. Ele precisava descobrir o que era aquela presença. Com passos lentos e silenciosos, começou a seguir o vulto. Cada passo parecia ecoar pelo necrotério vazio, e o som de sua própria respiração parecia ensurdecedor. O vulto continuava a se mover, parando em cada mesa, levantando levemente os lençóis para inspecionar os corpos antes de seguir em frente. Quanto mais Rodrigo se aproximava, mais sua mente parecia ser tomada por uma sensação de terror primordial. O ar ao redor do vulto parecia ondular, como se a própria realidade estivesse sendo distorcida por sua presença. Quando finalmente estava perto o suficiente para ver com mais clareza, Rodrigo notou algo que o fez perder o fôlego. O vulto não tinha rosto. Em vez disso, havia uma massa de sombras em constante movimento, como um abismo vivo. Subitamente, o vulto parou diante de uma mesa no centro da sala. Rodrigo sentiu seu coração acelerar, o suor frio escorrendo pela sua testa. Algo o impelia a continuar, mesmo que cada fibra de seu ser suplicasse para que ele fugisse. Aproximou-se mais, e foi então que percebeu. A mesa diante do vulto estava vazia. Por que essa mesa? Rodrigo pensou, sentindo o pânico crescer. De repente, o vulto virou-se em sua direção. Mesmo sem olhos, Rodrigo teve a nítida sensação de estar sendo observado, analisado. Seus joelhos quase cederam, mas ele permaneceu firme, respirando com dificuldade. O vulto, então, ergueu uma mão, longa e esquelética, composta pela mesma escuridão pulsante que formava seu corpo, e apontou para ele. Nesse momento, as luzes do necrotério piscaram violentamente, e tudo mergulhou em uma escuridão absoluta por alguns segundos. Quando as luzes voltaram, o vulto havia desaparecido. Rodrigo sentiu um misto de alívio e confusão, mas algo não estava certo. Ele olhou ao redor, tentando processar o que acabará de acontecer, até que seus olhos caíram sobre a mesa vazia. Mas ela não estava mais vazia. Com o coração disparado, ele aproximou-se da mesa. Ali, deitado e coberto com um lençol branco, estava um corpo que não deveria estar ali. Tremendo, Rodrigo puxou o lençol com cuidado, sentindo como se o tempo tivesse desacelerado. Quando finalmente viu o rosto do cadáver, um grito de puro horror escapou de sua garganta. Era ele. Seu próprio corpo estava ali, pálido e sem vida, os olhos fechados em uma paz macabra. Rodrigo cambaleou para trás, a mente incapaz de compreender o que estava vendo. Ele tocou o próprio peito, sentindo as batidas frenéticas de seu coração, mas a visão à sua frente não desaparecia. Como podia estar ali, observando a si mesmo? O ambiente ao redor começou a mudar. As paredes do necrotério pareciam se fechar, os sons tornaram-se abafados, e uma risada baixa e gutural ecoou pelo lugar. Rodrigo sentiu-se puxado para a mesa,
como se uma força invisível o empurrasse em direção ao corpo. Ele tentou resistir, mas seus movimentos ficaram cada vez mais lentos, como se estivesse afundando em areia movediça. Enquanto sua consciência vacilava, uma última imagem tomou conta de sua mente. O vulto, agora parado ao seu lado, inclinava-se sobre ele. E então, tudo se apagou. No dia seguinte, quando os colegas de trabalho chegaram para o turno da manhã, encontraram Rodrigo deitado em uma das mesas, sem vida, com uma expressão de puro terror congelada em seu rosto. Nenhum sinal do vulto foi encontrado, mas a lenda do necrotério ganhou mais força, e muitos evitavam trabalhar no turno da noite. Afinal, quem ousaria desafiar a sombra que escolhe suas próprias vítimas? A lenda cresceu ao longo dos meses seguintes. Funcionários novos chegavam e partiam rapidamente, muitos sem sequer completar uma semana de trabalho. Relatos de vultos, sussurros incompreensíveis e uma inexplicável sensação de opressão eram comuns entre aqueles que tinham coragem de ficar. Alguns diziam que o vulto aparecia apenas para aqueles que tinham segredos obscuros, como se fosse um julgador invisível. Outros acreditavam que o necrotério era um portal para outra dimensão, um lugar onde as almas perdidas aguardavam para serem levadas. Uma investigação foi conduzida, mas nada foi encontrado. As câmeras de segurança captavam apenas interferências e imagens distorcidas, como se a presença do vulto interferisse na tecnologia. As autoridades classificaram a morte de Rodrigo como um ataque cardíaco, mas aqueles que o conheciam sabiam que a verdade era muito mais sombria. Seu nome tornou-se um aviso para os novos contratados. Não fique sozinho à noite. E se vir algo que não deveria estar ali, não siga. Certa noite, meses depois, um dos novos funcionários, Jonas, decidiu desafiar a lenda. Era cético, acreditando que tudo não passava de histórias exageradas para assustar os fracos. Ele ficou de plantão até tarde, propositalmente permanecendo sozinho no necrotério. Conforme as horas passavam, Jonas ria de sua própria paranoia. Nada havia acontecido. Até que, às 3 da manhã, ele ouviu passos. Os passos eram lentos, arrastados, e ecoavam pelo corredor principal. Jonas congelou, o sangue gelando em suas veias. Pegou sua lanterna e caminhou na direção do som, forçando-se a acreditar que era apenas algum colega pregando uma peça. Mas quando virou o corredor, encontrou o salão principal vazio, ou quase vazio. Uma das mesas, que deveria estar coberta, estava exposta. Jonas aproximou-se, sentindo uma presença ao seu redor. A mesa parecia chamar por ele, e, com as mãos trêmulas, ele levantou o lençol. O grito que ecoou naquela noite foi suficiente para acordar os seguranças do prédio. Quando eles chegaram, encontraram Jonas deitado no chão, murmurando incoerências e apontando para a mesa vazia. Depois disso, Jonas nunca mais foi o mesmo. Ele deixou o trabalho e desapareceu. Mas antes de partir, disse algo que assombrou os poucos que ouviram: ele escolhe quem quer. E quando ele te encontra, não há escapatória. O necrotério permanece aberto até hoje, mas a lenda do vulto continua viva. E, para aqueles que ousam desafiar as noites solitárias, a sombra está sempre à espreita, escolhendo sua próxima vítima. Era uma noite sufocante e silenciosa quando o corpo chegou ao necrotério. A chuva incessante tamborilava no telhado de metal, um som que deveria ser reconfortante, mas que naquela noite parecia carregar algo de fúnebre. A cidade dormia em paz, ignorando o horror que estava prestes a emergir. Meire, a experiente legista, conferiu os documentos do corpo com a apatia de quem já havia visto muito. A ficha era breve: homem, 34 anos, encontrado morto em uma clareira isolada na floresta. A causa da morte era um mistério. A pele do corpo estava coberta de marcas negras, intrincadas como tatuagens, mas que pulsavam com uma estranheza viva. Era como se algo estivesse se movendo dentro delas. O cheiro do formol misturava-se ao odor ácido de terra molhada que ainda impregnava o corpo. Meire vestiu suas luvas, ajeitou os óculos e preparou-se para a autópsia. Era apenas mais uma noite solitária de trabalho, pensou, ignorando o frio incômodo que subia por sua espinha. O necrotério,
com suas luzes fluorescentes frias e corredores assombrosamente vazios, já não a impressionava. Mas aquele corpo, algo estava diferente. As marcas não eram apenas manchas, mas padrões simétricos, quase hipnóticos, que pareciam mudar de lugar sempre que ela desviava o olhar. A ilusão, pensou, devia ser fruto do cansaço e da luz artificial. Mary iniciou os procedimentos de praxe. A primeira incisão foi acompanhada por um estalo seco que ecoou no silêncio, como se a pele resistisse à lâmina. Não houve sangramento. Em vez disso, um líquido viscoso, negro como piche, escorreu lentamente. Ela franziu a testa, surpresa. A textura era errada, o cheiro era errado, tudo estava errado. Uma sensação de vômito subiu por sua garganta, mas Mary era profissional. Respirou fundo e prosseguiu. Mas algo começava a incomodá-la profundamente. As marcas estavam mais escuras. Ela juraria. Haviam se expandido desde que o corpo chegou. Horas depois, enquanto anotava os resultados iniciais, percebeu algo que gelou seu sangue. O líquido negro havia pingado em sua luva. Onde tocava, a borracha estava corroída, revelando um pequeno corte em sua pele. Instintivamente, tirou as luvas e lavou as mãos, esfregando com vigor. Mas, por algum motivo, a água parecia fria demais, quase congelante, e a textura do sabão não conseguia afastar a sensação de sujeira. Naquela noite, ela voltou para casa carregando uma inquietação inexplicável. Tentou dormir, mas seus sonhos foram povoados por visões terríveis, uma floresta densa, onde o vento soprava sussurros ininteligíveis e sombras sem dono dançavam ao luar. Quando acordou, suando frio, algo estava errado. No espelho do banheiro, viu o que temia: pequenas manchas negras em sua clavícula. Elas eram idênticas às marcas do corpo. Por um instante, o mundo ao seu redor pareceu congelar. Era como se a escuridão do necrotério a houvesse seguido para casa. Nos dias seguintes, as marcas se espalharam como fogo em mato seco. Mary tentou de tudo: exames, consultas com dermatologistas e infectologistas. Ninguém sabia o que eram aquelas marcas, muito menos como tratá-las. Ao mesmo tempo, ela começou a ouvir coisas, ruídos nos cantos escuros do apartamento, sussurros que cessavam assim que ela virava a cabeça. A escuridão parecia mais densa, mais viva. E então vieram as visões. Sempre ao cair da noite, Mary via silhuetas humanas atravessando as paredes. Elas não tinham olhos, apenas manchas negras onde as feições deveriam estar. Suas mãos, finas e compridas, pareciam querer alcançá-la. Aos poucos, ela entendeu. As marcas não eram uma doença, mas um convite, uma maldição que a ligava ao homem morto e àquele lugar na floresta. Porém, Mary não era do tipo que cedia ao medo facilmente. Passou a investigar com ainda mais afinco. Vasculhou os arquivos da polícia sobre o corpo, descobrindo que ele não era um homem comum. A ficha dele estava repleta de lacunas, mas algumas pistas apontavam para uma seita obscura que operava na região havia décadas. Eles eram conhecidos como os Devotos da Sombra. Segundo lendas locais, praticavam rituais arcanos em busca de algo que chamavam de eterna conexão. Os detalhes eram escassos, mas Mary encontrou um padrão inquietante. Todos os membros conhecidos da seita haviam desaparecido ou morrido em circunstâncias misteriosas. Havia rumores sobre a clareira onde o corpo foi encontrado. Diziam que era um lugar proibido, evitado até pelos animais, onde o vento nunca parava de uivar. Um lugar onde as árvores cresciam de forma tortuosa, como se tentassem fugir de algo enterrado sob a terra. Mary sabia que não deveria ir até lá, mas as marcas em sua pele pareciam pulsar, quase como uma ordem silenciosa. Era como se algo dentro dela soubesse que a verdade estava naquela clareira. Em uma noite sem lua, ela reuniu coragem e partiu, levando consigo apenas uma lanterna e seu gravador de voz. A viagem pela floresta foi sufocante. Cada passo parecia ecoar em um vazio infinito, e a escuridão ao redor era tão densa que até a luz da lanterna parecia hesitar. Quando finalmente chegou à clareira, Mary sentiu o ar mudar. Era mais pesado, carregado de algo que ela não conseguia identificar. O chão estava coberto por padrões semelhantes às marcas em sua pele, e no centro havia um altar de pedra, coberto por musgo e entalhes incompreensíveis. No entanto, o que mais chamou sua atenção foi a presença de uma figura.
Ela não era humana, não completamente. Sua forma era fluida, feita da mesma escuridão que assombrava seus pesadelos. A figura não falou, mas Mary entendeu. Aquelas marcas eram um vínculo, uma conexão inevitável com algo muito maior e mais antigo do que ela poderia compreender. O altar era um portal, e o homem morto havia sido apenas o primeiro passo para abrir a passagem. Mary era o próximo. Ela sentiu a escuridão ao seu redor se fechar, puxando o ar, e então tudo se apagou. Quando acordou, não estava mais na clareira. Estava de volta ao necrotério, mas algo havia mudado. O mundo parecia mais silencioso, mais distante, e as marcas em sua pele agora brilhavam fracamente, como carvões incandescentes. Ela compreendeu que não era mais apenas Mary. Algo havia atravessado com ela, algo que agora compartilhava seu corpo. O fim da história, entretanto, não seria encontrado em exames ou livros, mas na origem do corpo. Com o tempo, ela percebeu que estava sendo conduzida para algo, uma verdade oculta sob camadas de horror. O que ela encontrou na clareira, quando finalmente cedeu aos sussurros, foi algo que nem mesmo os piores pesadelos poderiam explicar. Mas ali, cercada pela mesma escuridão que agora fazia parte de sua pele, Mary compreendeu que algumas coisas não podem ser desfeitas. O horror não termina, ele apenas encontra novos lares. E assim, o necrotério ficou mais uma vez silencioso, esperando pelo próximo corpo, enquanto as marcas continuavam a se espalhar, vivas, famintas, eternas. Não foi o frio cortante do necrotério que me despertou naquela madrugada, mas o som. No silêncio absoluto da câmara frigorífica, algo sibilava, atravessando o espaço entre os corpos inertes e as paredes de azulejos brancos. Era um sussurro, não mais alto que um leve arranhar de unha contra vidro, mas inconfundível. Um chamado, um apelo. Lourdes foi a primeira a perceber. Camilo, você ouviu isso? A voz dela tremeu como se as palavras fossem vidro prestes a se estilhaçar. Eu apenas acenei com a cabeça, sentindo o suor gelado escorrer pela minha nuca. Não queria admitir, mas eu também ouvia. Aquele som parecia vir de dentro das gavetas refrigeradas. Mas era impossível. Não poderia ser o que pensávamos. O necrotério é um lugar onde a vida se despede. Ali, a morte é uma presença constante, mas silenciosa. Aqueles sussurros violavam as regras inquebrantáveis do nosso espaço, transformando o que antes era rotina em um pesadelo de olhos abertos. Josué, sempre o mais cético, aproximou-se das gavetas com uma lanterna em punho. É só o sistema de ventilação, ele murmurou, mas sua própria voz traiu a dúvida. Ele hesitou antes de girar o trinco da primeira gaveta. Quando a porta deslizou com um gemido metálico, o ar gelado escapou como um suspiro de um prisioneiro libertado. No entanto, o corpo ali dentro permaneceu inerte. Uma mulher idosa, pele acinzentada, os olhos fechados em um último descanso. Nada havia de anormal, pelo menos à primeira vista. Mas, então, os sussurros vieram novamente, agora mais altos. E desta vez, tinham palavras. Ajude-me. O som não veio da boca da mulher. Ele parecia preencher o ambiente, ecoando como se cada parede o replicasse em um coro sobrenatural. Aquela noite foi o início do fim. O que começou como sussurros esparsos tornou-se um clamor incessante. Cada gaveta, cada corpo que investigávamos, parecia sussurrar histórias de dor e arrependimento. Eram vozes diferentes, timbres variados, mas todos compartilhavam a mesma mensagem: libertem-nos. Não demorou para que percebêssemos o horrível padrão. As vozes não pertenciam a mortos recentes. Eram de corpos que já estavam ali há anos, conservados em seus sarcófagos gelados. A ficha de um homem de meia-idade revelou que ele havia falecido em 1983. Uma jovem, morta em 1976, pedia para não ser esquecida. Mas o que eles queriam dizer com libertem-nos? Libertar de quê? Lourdes sugeriu chamar a polícia ou um padre. Josué, em sua teimosia, recusou qualquer ajuda externa. Se fizermos isso, seremos demitidos ou internados. Ninguém vai acreditar. Assim, ficamos presos entre o terror e a curiosidade.
Decidimos investigar por conta própria, desvendando os mistérios por trás de cada corpo e suas histórias. A cada noite, as vozes aumentavam em intensidade. Elas narravam detalhes das vidas que haviam levado, segredos sombrios, crimes cometidos, sonhos não realizados. Uma mulher confessou ter matado seu marido. Um homem lamentou ter abandonado seus filhos. Mas o pior veio quando as vozes mudaram de tom. Elas pararam de pedir ajuda e começaram a exigir. Vocês nos devem. Não sabíamos o que significava, mas o peso das palavras parecia esmagar nossos pulmões. Começamos a encontrar marcas inexplicáveis nos corpos, arranhões profundos que não estavam ali antes, hematomas que pareciam se formar sob a pele pálida. Era como se as almas daqueles mortos estivessem lutando para voltar à vida através da carne. Certa noite, Lourdes desapareceu. Encontramos sua lanterna caída ao lado de uma gaveta aberta. Dentro, havia um corpo que não deveria estar ali. Era o de Lourdes, com os olhos arregalados de puro horror, congelados em um grito silencioso. Eu e Josué decidimos que aquilo precisava acabar. Reunimos todos os corpos mais antigos em uma sala, planejando incinerá-los para quebrar o ciclo de horror. Enquanto trabalhávamos, as vozes se tornaram ensurdecedoras, preenchendo cada canto do necrotério. As luzes piscavam. O ar parecia vibrar com uma energia opressora. Quando acendemos o forno crematório, a sala inteira tremeu. Os corpos começaram a se mexer, não como vivos, mas como marionetes puxadas por cordas invisíveis. Braços se ergueram, bocas congeladas em sorrisos macabros murmuravam em uníssono. Vocês não podem nos deter. Josué foi puxado por aquelas mãos gélidas. Seus gritos se misturaram aos das vozes enquanto ele era arrastado para dentro da multidão de corpos. Eu tentei salvá-lo, mas as mãos dele desapareceram em meio à carne morta que se amontoava. Eu corri. Covarde, talvez, mas vivo. Apenas eu sobrevivi. Ou assim pensei. Os dias passaram, e eu sentia algo crescendo dentro de mim. Os sussurros não cessaram. Eles ecoavam nos corredores do meu prédio, sibilavam dentro das paredes do meu quarto, ressoavam nos meus próprios pensamentos. Olhava meu reflexo no espelho e via sombras se movendo atrás de mim. As marcas surgiram na minha pele, arranhões que não cicatrizavam, hematomas escuros como buracos sem fim. Certa noite, acordei e percebi que não estava sozinho. O necrotério estava comigo. Os corpos, as vozes, tudo havia me seguido. Eles não queriam apenas ser libertados. Eles queriam um substituto. O frio percorreu meu corpo enquanto senti minha própria consciência se desfazer. Minhas mãos tremeram e minha boca se abriu involuntariamente. Foi então que entendi. Eu não estava mais vivo. Me tornei um deles. E agora, espero na escuridão, esperando por alguém para ouvir meus sussurros. Ajude-me. O necrotério permanece aberto até hoje, mas a lenda do vulto continua viva. E, para aqueles que ousam desafiar as noites solitárias, a sombra está sempre à espreita, escolhendo sua próxima vítima. Para mais relatos assustadores como esse, siga o Caçador de Assombração. Deixe seu like e assista aos outros vídeos no canal. Bons sonhos, caçadores!